livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Mais difícil de achar, né? Abacuque. Você vai para Mateus, volta para Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonias, profeta Abacuque. Capítulo de número 3. O versículo de número 2. Você pode continuar glorificando. Deus está em nosso meio. Todos acharam? Amém? Diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a torna conhecida, e na tua ira lembra-te da tua misericórdia. Podeis assentar. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a torna conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Você pode falar comigo? Aviva a tua obra. Aviva a tua obra. Aleluia. Irmãos, o profeta Abacuque, o livro do profeta Abacuque é um livro muito interessante, porque ele não se trata, como nós lemos nos outros profetas, geralmente é o profeta entregando de Deus para o povo. Aqui o profeta Abacuque se coloca perante a Deus. Ele está falando do povo para Deus. O livro do profeta Abacuque é um louvor. Os estudiosos dizem que Abacuque ele exercia uma função no templo de cantor, de músico. Tanto que ele termina o livro no capítulo 3, no versículo 19, e ele endereça para quem é. Ele diz assim: para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Então Abacuque exercia uma função de músico. Ele tocava instrumento, ele era músico no templo. Quem disse, né, varão, que não tem músico profeta? Então Abacuque era profeta e era músico. E a oração de Abacuque, o livro de Abacuque, é uma oração em forma de louvor. Agora, o fato é que Abacuque viveu num momento muito sombrio da história. Abacuque profetizou para Judá. Ele foi profeta em Judá, no reino pré-exílio, um pouco antes do exílio da Babilônia. O povo estava mergulhado nas idolatrias, na corrupção. A depravação moral e religiosa tomava conta de Judá. E Deus estava punindo aquele povo. Abacuque viveu num período muito complicado. O povo estava virando as costas para Deus e buscando outras coisas. O povo havia se prostituído espiritualmente, como Deus fala para Jeremias. Eu tomei a nação de Israel como uma noiva pura, virgem, adornada. Lhe vesti, lhe cobri de joias, lhe presenteei. Só que você usou a sua beleza para se prostituir. A nação de Israel havia procurado imitar as outras nações. O povo de Judá estava buscando outros deuses, buscando outros ídolos.
E Abacuque presencia isso. Quem se assentava no trono não seguia a voz de Deus. Então, a corrupção também vinha do governo. Os líderes, os sacerdotes no templo também haviam se corrompido. E Deus fala para Joel: chorai os vossos sacerdotes entre o alpendre e o altar. Então a depravação tinha tomado conta do governo, tinha tomado conta da religião, e o povo se afastava de Deus. Então Abacuque, no capítulo 1, versículo 6, ele tem uma visão dada por Deus. E ele vê uma tropa de exército da Babilônia prestes a invadir Jerusalém. E Abacuque, se você ler todo o capítulo 1, ele começa a questionar a Deus. Senhor, mas por que você permite isso? Vê se não parece que eu estou falando dos nossos dias. Uma nação ímpia, corrupção moral, política, religiosa. E alguém vira para Deus e diz: eu não entendo por que isso acontece. E Abacuque fica mais assustado quando Deus diz para ele: eu estou usando a Babilônia para punir Judá. E aí Abacuque diz: como pode o Senhor usar uma nação ímpia para punir o justo? E a resposta de Deus ecoa desde aquela época, quando Deus diz: o justo viverá pela fé. Capítulo 2, versículo 4. O apóstolo Paulo repete essa frase aos Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Ele repete aos Romanos, capítulo 1, 17, o justo viverá pela fé. O autor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38, volta a repetir essa frase: o justo viverá pela fé. Essa frase aqui foi o ponto de partida para o maior avivamento que teve na igreja moderna. Quando Martim Lutero abre a Bíblia em Romanos 1,17, ele lê: o justo viverá pela fé. Martim Lutero, que se culpava pelos seus pecados e vivia um conflito interior, ele entendeu que a fé em Cristo nos justifica de todo o pecado. Quando ele lê isso, ele é avivado. E quando ele é avivado, ele aviva aquela igreja. No que nós conhecemos hoje como a Reforma Protestante. Quando Abacuque começa a questionar Deus no capítulo 1, e a gente pode dividir o livro de Abacuque em 3 partes. Capítulo 1 são os questionamentos. Até quando eu clamarei por justiça? Senhor, por que tu usa o ímpio? Senhor, por quê? E o capítulo 2 a gente pode definir como a resposta dos questionamentos, presbítero Geraldo. Porque Deus começa a responder a Abacuque no capítulo 2. E Deus põe ele sentadinho no lugar dele. E diz: você se acha justo? Então vive pela fé. Quem é justo não questiona. Obrigado. Quem é justo não quer se colocar no lugar de Deus. Você se acha justo? Viva pela fé. E o capítulo 3, eu selecionei como o capítulo do avivamento. Ele questiona, ele é respondido e ele é avivado. Se eu mostrar para alguém que não conhece a Bíblia o capítulo 1 do livro de Abacuque e o capítulo 3, e eu disser que não é a mesma pessoa, acreditam. Porque quando você lê o capítulo 1 de Abacuque, mostra um Abacuque totalmente confuso. Um Abacuque cheio de questionamento. Mas quando você lê o capítulo 3, depois que ele é avivado, parece que é outra pessoa. E no capítulo 3, ele diz o versículo que nós lemos: eu ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra.
faz a tua obra conhecida. E é interessante que o contemporâneo de Abacuque, Jeremias, ele cita lá no livro das Lamentações: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. E ele diz: na tua ira, lembra da tua misericórdia. Porque a misericórdia nos livra da morte. Mas ele diz: aviva. Porque a misericórdia livra da morte, mas o avivamento traz de volta à vida o que já morreu. Nós estamos vivendo um período parecido. A igreja no nosso tempo, e eu não digo a igreja de Parque do Carmo, mas a igreja como um corpo de Cristo, a igreja universal, a igreja, a noiva do Cordeiro. Nós precisamos clamar por um avivamento. Quando nós preferimos coisas materiais do que as coisas do reino, nós estamos precisando de um avivamento. Quando o pecado já não nos faz nos constranger, nós estamos precisando de um avivamento. Quando eu prefiro ficar na frente da televisão do que ler a palavra de Deus, nós estamos precisando de um avivamento. E hoje é noite de nós clamarmos como Abacuque: aviva, Senhor, a tua obra. Avivar significa despertar. Avivar significa trazer a vida novamente. Nós estamos precisando de um avivamento. Aleluia. É interessante, quando nós falamos de avivamento, que há lugares que existe um movimento e é confundido com avivamento. A gente vê movimento, a gente vê barulho. Só que o avivamento começa de dentro para fora. Deus diz a Joel, capítulo 2, versículo 13 do livro de Joel: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Aquelas 10 virgens eram todas iguais em Mateus capítulo 25. Todas eram virgens, todas esperavam um noivo, todas tinham azeite, todas tinham, porque elas tinham azeite, todas as 10. Todas tinham vasilha, todas tinham lâmpada. Só que também todas dormem. E quando chega a meia-noite, há um despertar, quando alguém grita: aí vem o noivo. E no exterior tudo parecia igual. Só que quando chega a meia-noite, a gente vê quem é quem. Porque do lado de fora o homem vê, mas aquele que vê dentro da vasilha, ele está olhando e está dizendo: tem azeite na lâmpada, mas não tem na vasilha. Uma hora esse negócio apaga. E quando chega a meia-noite, quem não tem o azeite reserva, tem a lâmpada apagada e a porta fecha e não entra. Porque o avivamento começa de dentro. O avivamento nasce dentro do nosso coração. E eu quero separar aqui rápido para você algumas atitudes que levaram Abacuque ao avivamento e que podem nos levar também. Em primeiro lugar, eu coloquei a oração, porque o livro de Abacuque é uma oração. No capítulo 3, ainda no versículo 1, o texto diz: oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Não há avivamento sem oração. Todo avivamento começa pela oração.
John Wesley diz: Deus não faz outra coisa a não ser em resposta à oração. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes. Todo o avivamento da história, todo o avivamento da Bíblia começou com oração. Quando a igreja coloca a boca no pó, quando a igreja se coloca de joelho, quando a igreja clama a Deus por um avivamento, Ele abre a janela do céu e derrama sobre o Espírito sobre a igreja. Porque Ele diz para Isaías, capítulo 44, versículo 3... Olha o que Isaías diz: Deus derrama água sobre os sedentos e torrente sobre a terra seca. É por isso que ele diz em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14 e 15: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. Agora estarão abertos meus olhos e atento os meus ouvidos à oração deste lugar. Todo avivamento começa com oração. Quando chega um avivamento na igreja primitiva, o texto diz lá em Atos capítulo 1, versículo 14: e perseveravam unanimamente em oração. Todo avivamento começa quando a igreja se coloca na posição e ora. É por isso que Paulo diz aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17: orai sem cessar. O hino fala, se não der para orar, não ora. Mas a palavra diz: orai sem cessar. Nada te impede de orar, nada te impede de entrar no santuário do Altíssimo. Deus abre a janela dos seus tesouros para aquele que busca, para aquele que quer. E essa noite a igreja pode clamar: Senhor, aviva a nossa igreja, aviva o nosso bairro, aviva a tua obra. Segundo lugar, a oração começa o avivamento. Mas quem executa o avivamento é o Espírito Santo. O avivamento é o Espírito Santo despertando a sua igreja. Olha o que Abacuque diz, capítulo 2, versículo 19: ai daquele que diz a madeira acorda e a pedra morta desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no interior dele não há espírito. Porque tudo que tem espírito, tudo que não tem espírito, está morto. Quando Deus faz o homem, Ele pega do pó. Está tudo bonito, tudo perfeito. Mas antes dele soprar o Espírito, o homem não passava de um boneco. Porque é o Espírito que nos faz ficar de pé. É o Espírito que nos conforta. É o Espírito que nos consola. É o Espírito que leva nossas orações ao Pai. É o Espírito que aviva a igreja dele. O Espírito Santo é quem aviva a igreja. Eu lembro de Ezequiel quando está no vale de osso seco. Ezequiel está no culto. O culto é no vale. Ao redor está cheio de osso seco. E Deus diz: pode esses ossos reviver? Ezequiel não se atreve a afirmar e diz: Senhor, tu sabe. E Deus manda ele profetizar. Diz a Bíblia que ele profetiza. E as coisas começam a acontecer. Parece que está indo tudo bem. Ele diz: eu ouvi um ruído. Começa a ter um barulho. Mas barulho não é sinal de avivamento. Mas também uma igreja silenciosa não é uma igreja avivada. Começa um ruído. Aí começa um reboliço. Começa um movimento. Mas continua morto, porque movimento não é sinônimo de avivamento. Mas uma igreja que não se movimenta também não é avivada. Aí cresce carne
cresce nervo, cresce pele, mas continua morto. Porque o que tem no exterior não significa que é avivado por dentro, porque o avivamento começa de dentro para fora. Ele diz que os ossos começam a se juntar, cada osso ao seu osso, porque numa igreja avivada cada um sabe o seu lugar. É aqui que eu fui chamado e é aqui que eu fico. E se não for aqui não tem problema. Pode aparecer um melhor do que eu para fazer a obra de Deus. Eu sei qual é o lugar que eu fui chamado. Eu sei para que Deus me chamou. Se um osso não cola aonde ele tem que estar, o corpo é deficiente. E o corpo é a igreja. E a igreja de Cristo não é deficiente. Cada osso trabalha no lugar que tem que estar. E tudo dá certo. Só que ainda não era o avivamento. Ele diz no versículo 8: mas não havia neles espírito. Onde não tem ação do Espírito, não tem avivamento. É por isso que Deus diz para ele no versículo 6: e porei sobre vós o Espírito, e vivereis. Aí ele diz, no versículo 9: e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos o Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então entrou o Espírito neles, e viveram, e puseram-se de pé, um Espírito grande e extremo. Porque uma igreja sem o Espírito não passa de osso seco. Mas uma igreja que tem a ação do Espírito é um exército grande e poderoso. Aviva, Senhor, a tua obra. Quando ele aviva, o gelo quebra. Quando ele aviva quem está parado, não consegue ficar parado. Aleluia. Deus quer avivar a obra dele. Deus quer avivar o trabalho nesse lugar. Deus quer avivar esse bairro. Deus quer avivar a sua casa. Deus quer avivar o seu trabalho. Deus quer avivar aonde você passar. Oh, aleluia. Zacarias capítulo 4 versículo 6: não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Estamos vivendo um período difícil, porque nós somos pentecostais. E eu me lembro que há um tempo atrás tinha discussão, tinha briga, tinha disse-me-disse. E eu nunca gostei de me envolver nessas coisas. Eu sei quem eu sou, eu sei quem Deus é, eu sei para que Ele me chamou, eu sei qual é a obra dele. Então não preciso estar discutindo com ninguém. Mas era uma discussão pentecostal com o tradicional. E os dons não são para hoje, os dons foi para a igreja primitiva. Esse negócio de falar em língua é besteira. Só que o que me preocupa é que hoje em dia tem isso dentro da Assembleia de Deus. E Deus está dizendo: você já viu uma igreja avivada onde não tem dom do Espírito? Você já viu uma igreja avivada que o Espírito não manifesta seus dons e o fruto? Deus está nos chamando para ser cheio do seu Espírito. A oração dá início ao avivamento. O Espírito Santo executa o avivamento. E em terceiro lugar, o avivamento vem através da palavra. Abacuque diz: ouvi a tua palavra e temi. Qualquer coisa que não seja dentro da palavra pode ter qualquer outro nome, mas não é avivamento. Paulo diz aos Romanos capítulo 10, versículo 17: a fé vem por ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Só que o problema é que tem gente aí comendo qualquer coisa.
É que você entra na internet e ouve um evangelho que não é evangelho. Hoje foi falado um pouco aqui na escola dominical. Esses pregadores, esses coaches, né? Esses dias eu ouvi um coach desse famoso aí dizendo que você tem o mesmo valor que Jesus. E Paulo diz aos Filipenses que foi-lhe dado o nome que está acima de todos os nomes. Apocalipse 5:5, ninguém é digno de abrir o livro e desatar os selos, nem no céu, nem na terra e nem debaixo. Quando João se desespera, alguém diz, calma, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro. Paulo diz, miserável homem que eu sou. Dos pecadores eu sou o principal. Se não fosse a graça dele, a misericórdia na nossa vida. Só que tem gente comendo esses negócios. E isso daí, eu vou usar uma expressão que vovô dizia, vovó. Empanzina, mas não alimenta. Você sabe o que é empanzinar? Você fica com a barriga cheia e canela fina. Mais ou menos igual eu, assim. Aí quando vem luta, você não aguenta. Porque mesmo a palavra tem alimento que sustenta. A palavra tem alimento que te deixa firme. A palavra tem alimento que te faz suportar as provas. É por isso que Jesus diz, pastor Paulo, aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, eu assemelhá-lo-ei ao homem que edificou sua casa sobre a rocha. Vem o vento, vem as muitas águas, mas ele permanece de pé. Porque o que alimenta a igreja é a palavra, o que aviva a igreja é a palavra, o que coloca o crente de pé é a palavra. Fora isso daqui é história para boi dormir, a história da carochinha, não é avivamento. Deus quer avivar a sua igreja através da palavra. Deus quer avivar a sua igreja através da palavra. Eu ouvi a tua palavra, eu ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor. É por isso que Jesus termina de pregar e fala, aquele que tem ouvido, ouça. Gente, se a palavra de Deus não consegue mais mexer contigo, é porque hoje por aí a gente está precisando de espetáculo. A palavra não faz mais chorar. Não, mas o negócio é fogo. Fogo fora da palavra é fogo estranho. O salmista diz, Salmo 29:7, a sua palavra é como labaredas de fogo. O salmista diz, Salmo 39, versículo 3, enquanto eu meditava, se acendeu um fogo dentro de mim. Avivamento fora da palavra é fogo de palha. E se é fogo de palha, vai apagar logo. Isaías 55, versículo 3. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouve e a vossa alma viverá. Olha o avivamento da Bíblia. A igreja primitiva cresceu de uma forma espetacular. Mas olha, Atos capítulo 6, versículo 7. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Atos capítulo 12, versículo 24. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Atos capítulo 19, versículo 20. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Igreja sem palavra tem número de pessoa. Igreja sem palavra pode estar cheia de gente, mas vazia do Espírito. Deus está vivendo a sua obra através da sua palavra. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ah, você tem que abrir a Bíblia, ela tem que mexer contigo. Ah, os nossos tempos. Que a gente não precisava de frase de efeito.
A gente não precisava de YouTube. A gente não precisava ficar copiando frase de ninguém. A palavra alimenta, a palavra sustenta, a palavra fala contigo e comigo. É isso aqui que vai te alimentar. Fora disso, meu irmão, corre, porque não é avivamento. Paulo diz aos Tessalonicenses: o evangelho que eu preguei a vocês é palavra e poder, porque a palavra gera poder, porque a palavra viva. Então, em terceiro lugar, a palavra gerou avivamento em Abacuque. Agora, por quê? Aí vem as consequências do avivamento. E quando a gente começa a meditar, a gente começa a ver que a gente está vendo as coisas tudo errado. Ele diz: eu ouvi a tua palavra e temi. Então a palavra gerou temor. O problema é que a gente quer ouvir a palavra e quer que gera alegria. A gente quer ouvir a palavra e quer que satisfaz. A gente quer ouvir a palavra e quer que mexe com a emoção. O maior efeito que a palavra pode gerar em você é o temor. Porque quem teme foge do pecado. Quem teme reverencia a divindade dele. Quem teme se santifica. Quem teme, meu Deus do céu, uma igreja avivada é uma igreja que teme. O temor me faz se arrepender. O temor me faz abandonar o pecado. O temor me faz querer uma nova vida. O temor nos faz se avivar. Abacuque diz: depois que eu ouvi a tua palavra, eu temi. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é respeitar, é reverenciar, é se santificar, é entender que Ele é grande e eu sou pequeno, é entender que Ele é o Senhor e eu sou o servo, é entender que Ele manda e eu obedeço. Olha o que o sábio Salomão diz, Provérbios 8:13: o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. A palavra nos confronta, a palavra gera temor. Atos capítulo 2, versículo 43. Em cada alma havia temor. E como resultado, muitos sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. Tem um avivamento preparado para esse local. Meu Deus do céu, Deus pode fazer tudo o que lhe apraz quando a igreja se coloca na posição, quando a igreja busca em oração, quando a igreja é cheia do Espírito, quando a igreja busca na palavra. Deus ouvirá do céu o nosso clamor e o tráfico não vai vencer, o assalto não vai vencer. Deus tem um avivamento para esse lugar. A nossa segurança não vai ser quando a polícia estiver ali, mas vai ser no Senhor dos céus e da terra, Todo-Poderoso. Que levarás, subiando lá. Aí o avivamento, em segundo lugar, gerou em Abacuque e gera na igreja um envolvimento com a obra, um envolvimento com o reino. Sabe o que eu fico admirado? Abacuque não está pedindo nada para ele. Abacuque está olhando para o céu. Abacuque está tendo resposta de Deus. Abacuque está ouvindo a voz dele. Mas ele pede: Senhor, aviva a tua obra. Abacuque está preocupado com a obra. Abacuque não está preocupado com a família, com a casa, com ele, com a roupa. Ele está dizendo: Senhor, aviva a tua obra. Aviva a tua obra. Aviva a tua obra. Porque uma igreja avivada é unida em prol da obra.
É por isso que Neemias está lá, poderia estar no bem bom, no palácio, mas ele se coloca no lugar e ele está lá reconstruindo as muralhas. Quando alguém chama Neemias, o que ele diz me deixa impactado. Eu estou fazendo uma grande obra. Meu filho, você não entendeu. A obra está em primeiro lugar na minha vida. Eu poderia parar a obra para ir falar contigo. Quando a gente tiver temor, quando a gente for avivado de verdade, a obra de Deus vai estar em primeiro lugar na nossa vida. A obra de Deus vai se tornar prioridade na nossa casa. A obra de Deus vai se tornar prioridade. Aí quando a obra é prioridade, ele diz, no meio dos anos a torna conhecida. Ele quer fazer a obra de Deus conhecida. Porque quando Deus aviva alguém em um lugar, é para avivar quem está ao redor. Quando Deus aviva um, é porque a intenção dele é avivar o resto. Aquela mulher samaritana recebe um avivamento na beira daquele poço. E ela não consegue ficar calada, presbítero Geraldo. Ela vai lá e anuncia aquele evangelho que ela ouviu. Daqui a pouco a palavra diz que os samaritanos ouviram e creram e foram até Jesus para ouvir a palavra dele. Aquele jovem endemoniado em Gadara recebe o avivamento e a Bíblia diz que ele prega o evangelho em toda Decápolis, as 10 cidades. Ele não fica só preso na dele, mas ele começa a falar daquela palavra. Filipe prega a palavra para aquele etíope em Atos capítulo 8, e a história diz que foi aquele homem que levou o evangelho a toda a Etiópia. Porque quando Deus te aviva, Ele quer avivar quem está perto de você. Quando Deus te aviva, Ele quer avivar a tua igreja. Quando Deus te aviva, Ele só precisa de uma pessoa se colocar na posição. Quando Ele te aviva, a igreja que é avivada não consegue deixar de falar do amor dEle. Você está sentado no ônibus, daqui a pouco é incomodado, começa a pregar para alguém. Quando alguém é avivado, ele não consegue deixar de falar das obras dEle. Torna a tua obra conhecida. A preocupação de Abacuque é que ouçam falar da obra dele. Vou te fazer uma pergunta e não precisa de responder. Nem para Deus, porque Ele sabe. Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Senhor, torna a tua obra conhecida. Aí deixa eu imaginar, tá? Não é heresia não. Mas Deus olha do céu e responde: para isso eu posso fazer, mas eu prefiro contar com você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas quando o Filho morre e ressuscita, antes de subir ao céu, ele diz: eu confio essa missão a vocês. Para que todos creiam, vocês precisam ir pregar o Evangelho. Senhor, torna a tua obra conhecida. Como crerão se não ouvirão? A quem enviarei? Levanta a tua mão e diz: Senhor, envia a mim. Eis que eu vos envio como ovelha no meio de lobos. Primeiro, ele não envia lobo, ele envia ovelha. Segundo, ele não envia ovelha para viver no meio de ovelha. Ele envia ovelha para ir para o meio de lobo. Torna a tua obra conhecida. Vou terminar. Terceira coisa que o avivamento produz em Abacuque, e ele produz na igreja, é uma fé sobrenatural. Eu estava meditando nessa palavra, e hoje de manhã, quando teve a EBD, que desculpa aí, irmão, mas quem não vem para a escola bíblica, quem não vem para o estudo, quem não vem para a consagração, palavra e oração, não consegue avivamento. Se você não gosta de vir, você perde. E Deus confirmou essa palavra no meu coração. Foi falado sobre o materialismo. A fé que o avivamento promove em mim e em você não é a fé que estão dizendo aí fora. Eu disse aqui na escola dominical, pedi autorização ao presbítero, o pastor Paulo, perdão.
eu ouvi um testemunho lindo na televisão. O rapaz falou que ele já estava ficando cego, já tinha começado a amputar os dedos, a diabetes, a glicose dele estava alta, e ele foi curado da diabetes. Aí ele diz assim, graças à água consagrada. Gente, que fé miserável, medíocre. Porque a fé não está naquilo que você vê, meu irmão. Esse negócio, isso é mandinga. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, das coisas que se espera, e a prova daquilo que não se vê. Diácono Jonathan falou aqui uma vez de fé, e ele disse, a fé é pisar na escada sem ver o degrau. A igreja terá avivamento quando ela tiver uma fé sobrenatural. Fé todo homem tem. O pastor já ensinou isso aqui na escola bíblica, numa lição. Existem tipos de fé. Mas essa fé sobrenatural só tem quem é avivado. Você quer ver? Capítulo 1 de Abacuque. Senhor, até quando eu vou clamar e tu não vai responder? Capítulo 3. Depois de ouvir a resposta, o justo viverá pela fé. Deus está dizendo, a fé não é um capricho, é modo de vida. Aleluia. Aí olha o que Abacuque diz. Ainda que a figueira não floresça. Se a figueira não florescer, é sinal que não vem fruto. Mas se isso acontecer, não é isso que me move. Ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta. Repara que a figueira não floresce. Então a própria árvore está dizendo, eu não vou dar fruto. Mas quando ele fala da oliveira, ele diz, o produto da oliveira minta. Ou seja, se criou uma expectativa de que ia dar o fruto, Jonathan. Floresceu. A árvore estava bonita, boa, frondosa, mas não deu fruto. A oliveira era a principal árvore. Ela dá azeitona, a azeitona ele se faz o azeite era usado para ungir, o azeite era usado para limpar ferida, o azeite era usado para acender lamparina, o azeite era usado para alimento, o azeite era usado para comércio, o azeite era usado para tudo na vida de um judeu. Ele diz, mas se não tiver azeite, não é isso que move a minha fé. Aleluia. Aí ele diz, e os campos não produzam alimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas. Arrebatada que roubaram as ovelhas sumiu. A ovelha dá lã para fazer a veste, dá leite para o consumo, dá carne, e ainda é um animal para o sacrifício, um dos animais. Mas se não houver, não é isso que move a minha fé. Ainda que não haja gado nos currais, aí ele manifesta o avivamento que Deus fez na vida dele. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Meu irmão, a tua fé não pode ser uma fé imediatista. Eu quero agora, eu determino. Se Deus não fizer, vou rasgar a Bíblia. A tua fé não pode ser uma fé humana, uma fé materialista. Isso não é fé. A tua fé tem que transcender o sobrenatural. Sabe aonde está a fé de um cristão? Eu me alegrarei, porque o avivamento produz alegria. É crente que está na prova, está no vale, está no vento, e está ela lavando a louça e glorificando a Deus. A gente está numa geração de crente fraco, crente menino. Se der uma topada já questiona.
Aí Abacuque diz: por que da minha fé e da minha alegria? Exultarei no Deus da minha salvação. Ah, se a gente entender isso, a tua fé não é para aqui, a tua fé não é para agora, a tua fé não é para essa terra, a tua fé é para viver a eternidade, a tua fé é para viver aquilo que Deus preparou para você na eternidade. A tua fé tem que estar pautada na tua salvação. Eu não mereço, eu sou falho, eu não poderia nem estar aqui, mas o véu foi rasgado, porque o sangue dele foi derramado, e agora eu posso ter a vida eterna. Essa é a minha fé. Ainda que tudo dê errado, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda que pareça que nada vai dar certo, eu me alegrarei, porque graças a Ele eu tenho a minha salvação. Tem uma fé aí, como eu citei do rapaz da água consagrada, que tem que ver coisas materiais. É a fé de Tomé. Mas Jesus diz: você creu porque viu, mas bem-aventurado sois vós. Cada um que está aqui, bem-aventurado são aqueles. Bem-aventurado é a minha igreja. Sabe por quê? Porque não viram e creram. O avivamento nos faz ter uma fé que ultrapassa todas as barreiras. Vou chamar minha esposa, a irmã Eli, para cantar um louvor aqui.